Jogos Olímpicos, a maior festa do esporte. E para falar sobre o grande evento esportivo, eu, André Bresolim. Seja bem-vindo ao canal Clipagem de Notícias. Seguimos com o especial Olimpíada, com algumas das principais informações do evento esportivo e também das equipes e dos atletas brasileiros. Lembrando que no sábado, justamente no sábado, temos várias finais. A Olimpíada está chegando já na sua parte decisiva. Teremos várias finais em muitos esportes, em muitas modalidades, como no atletismo. O basquete feminino também terá sua final, assim como o boxe, que antigamente era chamado de pugilismo. Nós teremos finais. Finais também na canoagem de velocidade, no ciclismo de pista, na escalada esportiva. A escalada esportiva é um esporte que estreou na Olimpíada de Tóquio em 2020. Teremos finais na esgrima, no golfe, no halterofilismo, no breakdance. O breakdance é esporte, é o esporte estreante nessa Olimpíada de Paris, e também no futebol feminino, onde o Brasil estará em campo tentando a inédita medalha de ouro. E por isso vamos falar com uma especialista no assunto que vai analisar as chances do Brasil. Andreana Chemelo, comentarista e repórter da Rádio Inferno, a Rádio Web. E aí, Andreana, futebol brasileiro, depois de iniciar vencendo a Nigéria, teve 2 péssimos resultados contra Japão e também contra a Espanha ainda na primeira fase, mas deu a volta por cima, eliminou a França que joga em casa, e acabou fazendo essa bela vitória de 4-2 sobre a Espanha e se qualificando para decidir a medalha de ouro. Brasil, que jogou essas 2 grandes vitórias sem a presença da Marta, considerada por muitos anos a melhor jogadora do mundo. Mas que análise a gente pode fazer do Brasil? O que fez a seleção melhorar a ponto de vencer adversários fortes e conseguir chegar na decisão da medalha de ouro em Paris? Tudo bom, André? Obrigada pelo convite. Quem diria, né, que o Brasil iria disputar essa final? Ninguém esperava, justamente pelo desempenho apresentado pela seleção nos jogos contra Japão e Espanha. O Brasil começa bem, aquele primeiro jogo contra a Nigéria. Ele foi um jogo bom, mas já era esperada a vitória. Não teve nada acima, assim, que a gente pudesse dizer que brilharam os olhos. E depois contra o Japão, o desempenho até não foi tão ruim, só que o Brasil acaba perdendo alguns gols e sofrendo uma virada inesperada nos Entregou últimos no final, né? minutos. O segundo gol foi uma entregada, né? Exatamente, acabou entregando o segundo gol e cedendo a essa pressão do Japão, e aquilo podia inclusive ter tirado o Brasil da próxima fase. Mas contra a Espanha, para mim, foi o pior jogo do Brasil, porque o Arthur Elias adotou uma estratégia de ser um time totalmente defensivo, sem encontrar espaço para atacar. E aquilo foi um pouco covarde da parte da seleção brasileira, né? A gente sabe da qualidade que tem a seleção espanhola, é a atual campeã do mundo, mas naquele momento o Brasil se acovardou e acabou ficando totalmente defensivo. O Brasil trocou 13 passes no segundo tempo. Isso é algo meio absurdo, assim, né? Ficou realmente esperando sofrer o gol. Por muito pouco não sofreu mais, muito pela qualidade da Lorena, e me preocupou bastante aquela atuação pela entrevista depois do jogo, tanto das jogadoras quanto do Arthur Elias, de terem falado que foi uma boa estratégia. Só que eu acho que essa entrevista ela foi só da boca para fora, porque já no jogo seguinte contra a França, o Brasil muda a sua estratégia. O Brasil começa a marcar em cima, marcar no campo do adversário, fazer uma pressão, se utilizar da velocidade das suas atacantes, que são realmente jogadoras com muita vitalidade, jogadoras novas, para contra-atacar. E contra a França, o Brasil mereceu a vitória. Teve uma boa atuação mais uma vez da Lorena, mas pouco sofreu, né? A França não conseguiu chegar muitas vezes. Acho que a França também decepcionou um pouco, mas até aí tudo bem, né? Até aí era um tabu que podia algo que podia acontecer, algo inesperado que podia acontecer. Agora, contra a Espanha, o segundo jogo, justamente por terem falado que a estratégia tinha sido boa, eu tinha o receio de entrarem com essa mesma estratégia. Mas o Arthur entra com a mesma estratégia que utilizou contra a França, marcando no campo de ataque já no primeiro minuto de jogo, coloca a Priscila, que é essa jogadora de velocidade, de raça, que vai até o final das jogadas, que é muito inteligente para se posicionar, para roubar essa bola, né? E acaba, então,
através dessa estratégia, empurrando a Espanha para o seu campo de defesa, a Espanha sem conseguir encontrar espaços. O Brasil marcou muito bem, as meninas tiveram disciplina tática, tiveram muita vontade o jogo inteiro, ganhavam todas as divididas contra as espanholas. Ali no final a gente acaba sofrendo uma leve pressão, né, quando elas fazem o primeiro gol, decidido, né? Ali, né? Elas quase fazem o segundo gol, né? E aí a Lorena faz uma defesaça. E no momento que a Lorena faz aquela defesaça, ela senta, não, a gente não vai deixar essa bola entrar de novo. E aí vão lá e fazem mais um com a Caroline, que foi uma aposta do Arthur Elias, porque estava voltando de lesão. Então, assim, o Brasil, ele mostrou que ele pode ser campeão olímpico, porque ele é a zebra que está chegando na final. Ninguém esperava que passasse pela França, ninguém esperava que passasse pela Espanha. Acabou passando por essas duas seleções, jogando bem, principalmente o segundo jogo. E agora enfrenta o favorito, Estados Unidos, que é um tabu, né? Uma toca da seleção brasileira. A Marta, por ter sido expulsa, não jogou tanto contra a França como contra a Espanha. E eu vejo uma opinião, não geral, mas eu vejo uma corrente muito forte de pessoas falando que ela não deveria jogar a decisão. Qual é a tua opinião? A Marta deve entrar em campo ou deve ser uma alternativa para que a gente possa ganhar medalha de ouro e quebrar esse tabu em relação aos Estados Unidos, que já nos venceu 2 finais olímpicas, tanto em Atenas 2004 como em Pequim 2008. Como é que fica essa questão da Marta? Então, para mim, eu vejo muita gente falando que a Marta não ajudou em nada, que não devia ter sido convocada. Mas não é bem assim. A Marta, ela participa diretamente dos 2 gols da fase de grupos. Se não fosse ela, o Brasil não estava onde está, porque ela foi a melhor em campo, no primeiro e no segundo jogo. No terceiro, ela acaba sendo expulsa, e o que muda para mim é que acaba mudando um pouquinho a estratégia do Brasil mesmo. Né? Mudou a estratégia, outras 6 atletas mudaram também. Né? Não foi só a Marta que saiu do time, outras 6 atletas acabaram sendo substituídas, o time titular não se repetiu, então não é algo só da Marta. Eu acredito que o grupo como um todo tenha se encontrado nessa nova estratégia imposta pela comissão técnica de ser um time que marca lá em cima, que vai jogar no contra-ataque, né? E enfim, eu acho que acabou dando certo. Não vejo a Marta como titular nesse último jogo, tá? Eu acho que realmente ela tem que estar no banco, mas ela é uma opção. Para mim, ela é uma opção no banco de reservas, e eu acho que ela vai entender totalmente isso, mas eu também acho que as pessoas estão pegando um pouco pesado e tentando encontrar uma culpa onde não existe. Se não fosse a Marta, talvez a seleção brasileira nem existisse hoje, né? Então, é muito importante que ela esteja ali na beira do gramado, pelo menos. Se precisar, eu tenho certeza que ela entra com uma experiência para, de repente, segurar um resultado. Então, a Marta é super importante. Eu discordo das pessoas estarem diminuindo a importância que ela tem dentro desse time. Tá certo. André Lachemelo, muito obrigado pela tua participação, pela tua brilhante análise, uma análise muito ampla, muito rica. E vamos torcer, então, para o sucesso do futebol brasileiro, que venha a tão esperada medalha de ouro da seleção feminina.